What's up, guys? Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo do Inglês da Universidade, que está acontecendo toda segunda e toda quinta às 9h47, e por isso nós vamos chamar essa live sempre de 947, com dicas de gramática, vocabulário, expressões, para quem está começando a estudar inglês, para quem já tem uma caminhada, já conhece um pouquinho, quer aprofundar os seus estudos na língua inglesa. Então essa é a intenção do nosso canal, sempre promover dicas úteis para você, sejam elas para inglês básico, intermediário ou até mesmo avançado. O pessoal está entrando aí, Luan chegou, Leandro também, sejam bem-vindos, welcome. Mala que está aí também, obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Thank you very much. E hoje nós vamos dar uma olhadinha nos verbos em inglês que levam ing para o gerúndio, o nosso chamado present continuous, mas especialmente também, mais no finalzinho, aqueles que nós não utilizamos dessa forma. Há verbos em inglês para os quais o gerúndio não se aplica. Essa é uma diferença entre uma conjugação e outra do inglês para o português, mas alguns verbos na língua inglesa não vão ter o acréscimo de ing para a formação do gerúndio, e é isso que nós vamos estudar hoje. Vamos começar dando uma revisadinha na formação do presente contínuo, né, em inglês, do gerúndio, como é que nós formamos essa estrutura na língua inglesa, e depois passamos então para quais verbos o gerúndio não se aplica em inglês. Arley está aí, a Miriam está aí, sejam bem-vindos, welcome. Leandro, hi Mr. Andrade, hello Mr. Cerucci, welcome to another 947 Live. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês de novo. Então, como eu disse antes, toda segunda e toda quinta às 9h47 nós vamos ter uma transmissão ao vivo com dicas em inglês. Por falar nisso, se alguém tiver alguma dúvida sobre um conteúdo que não seja necessariamente o conteúdo dessa transmissão, pode, por favor, fazer perguntas, né? O Marlon está aí. Oi Marlon, seja bem-vindo. Podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas com a gente, né? Eu vou lendo na medida do possível que a transmissão for ocorrendo, mas não precisam ser necessariamente dúvidas sobre o conteúdo. Pode ser uma pergunta aleatória, uma dúvida que você tem em inglês, pode colocar aqui nos comentários e eu vou respondendo sempre que possível, tá bem? Bom, para quem chegou agora, nós vamos dar uma olhadinha, vamos revisar o uso do ing em inglês para o presente contínuo, mas não só isso, nós vamos dar uma olhadinha em verbos em inglês que nós não aplicamos ing, eles não sofrem ou eles não alteram para a conjugação no gerúndio. Nós vamos ver por quê e quais são esses verbos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então. O conteúdo de hoje vai ser present continuous, ou o presente contínuo, né? Gerúndio para nós. Gerúndio, só para lembrar, é a nossa terminação de verbos endo, ando ou indo. Por exemplo, falando, brincando, sorrindo, correndo, essa é a conjugação do gerúndio em português. No inglês, é uma conjugação relativamente tranquila, porque ela vai ter o acréscimo apenas das letras ing ao final dos verbos. Não todos os verbos, como eu falei, mas a maioria deles. E a formação de frases para o presente contínuo ela é simples. Nós teremos um sujeito, no caso aqui I, eu, um verbo to be correspondente, no caso I am, que é eu sou, ou nesse caso eu estou, um verbo principal, aqui nessa frase study, acrescido de ing, ou seja, studying, e mais um complemento. E a frase que nós começamos é I am studying now. Eu estou estudando agora. Então a formação de sujeito, mais verbo to be, mais um verbo principal, acrescido deste ing, que é o gerúndio em inglês, e mais um complemento. I am studying now. Eu estou estudando agora. Um outro exemplo poderia ser She's reading a really good book. Ela está lendo, gerúndio de novo com ing, um livro realmente bom, ou um livro muito bom. Temos o verbo read, que é o nosso verbo principal, mas antes dele, de novo, um sujeito, mais o verbo to be, né, que é o ser, estar. Então, ela está
lendo. She's reading a really good book. Sujeito, verbo to be, verbo principal com o gerúndio, que é o ing, mais um complemento. She's reading a really good book. Outro exemplo, they are dancing. Eles estão dançando. They are dancing. Verbo principal, o verbo dance, que terminado em E, vai perder o E para ter o acréscimo do gerúndio com ing. They are dancing. Eles estão dançando. Mais uma vez, sujeito, o verbo to be, que é o ser estar, né? Eles estão, e mais o verbo principal acrescido de ing, mais complemento, se for o caso, mas nós não temos o complemento nessa frase, apenas they are dancing, ok? Muito bem. Então nós tivemos aqui algumas frases na afirmação, né? Estamos afirmando. I am studying now, she's reading a really good book, and they are dancing. Sujeito, verbo to be, verbo principal, mais ing para o gerúndio. Quando eu for negar, vou apenas acrescentar o not depois do verbo to be. Então, retomando o primeiro exemplo, I am not studying now. Eu não estou estudando agora. Acrescentei o not depois do verbo to be, que para I será sempre I am, antes do verbo principal, seguido de ing e complemento. I am not studying now. Não estou estudando agora. O segundo exemplo que nós vimos, mas agora na forma negativa, she's not reading a book. Ela não está lendo um livro. Então, verbo to be, né? Sujeito, verbo to be, she is, acrescido de not, que é a negativa, o verbo principal, que é read, que é o verbo ler, acrescido do gerúndio, ing, reading, e o complemento a book. Eu tenho uma outra forma de negar, que é contrair o is not e dizer isn't. She isn't reading a book. Essa é uma outra possibilidade de negativa para o verbo to be is. Posso dizer is not, ou posso também contrair e dizer isn't. She isn't reading a book. E o último exemplo que nós vimos, desta vez na negação, they are not dancing. Eles não estão dançando. Sujeito, verbo to be correspondente, seguido de not para a negação, mas o verbo principal com ing, que mais uma vez, para reforçar, é o nosso gerúndio. They are not dancing. Poderia também dizer they aren't dancing, que é a contração do are mais o not. They aren't dancing. Mas estamos no gerúndio pelo acréscimo de ing. Se eu fosse fazer uma pergunta, né, por exemplo, você está estudando agora? A única inversão, como sempre, né, quando a gente faz uma pergunta quando tem verbo to be, é colocar o are na frente do you, nesse caso, né? Primeiro o verbo to be, depois o sujeito, e também é uma frase no gerúndio, porque temos aqui o ing presente. E a pergunta é, are you studying now? Are you studying now? Você está estudando agora? Então, a única inversão, ou a diferença para uma afirmação e uma interrogação, é que o verbo to be virá na frente do sujeito. Ao invés de dizer you are, eu direi are you? Are you studying now? Você está estudando agora? Notem que, e essa será uma dica que nós vamos colocar em breve nas nossas postagens, study não perde o y para colocar o ing. Deixa o y, só acrescenta ing para o gerúndio. Alright? Marcele está dizendo, hi dear, hello dear, hi, welcome Marcele, que alegria ter você aqui, Michele também entrou, obrigado pela presença. A gente está dando uma olhadinha hoje, passando pelo gerúndio em inglês com o uso de ing, e nós vamos chegar daqui a pouquinho aos verbos em que o gerúndio na língua inglesa não se aplica. Estamos agora nas perguntas, né? A exemplo dessa, are you studying now? Você está estudando agora? Uma outra pergunta com gerúndio poderia ser, is she reading a book? Que é o exemplo anterior que nós já trouxemos, né? Is she reading a book? Então, por ser uma pergunta, verbo to be na frente do sujeito, né? Is she, verbo principal, read, acrescido de ing, reading. Is she reading a book? Ela está lendo um livro? ing para acrescentar a ideia de gerúndio
para quem está chegando na transmissão agora, ok? E a última pergunta, are they dancing? Né? Tínhamos visto they are dancing para afirmação, they are not dancing para negação, e para a pergunta, mais uma vez, verbo to be na frente do sujeito. Are they dancing? O verbo principal nesse caso é o verbo dance, que termina com a letra E e que vai perder a letra E antes de acrescentarmos o ing. Então, eles estão dançando? Are they dancing? Essa é a ideia do gerúndio na língua inglesa, né? Nós vamos ter um sujeito, o verbo to be correspondente, o verbo principal que vai ser conjugado no gerúndio e mais um complemento. Ok? Só para voltar lá no começo, o exemplo primeiro, né, que era esse aqui. I am studying now. Então, sujeito, verbo to be, verbo principal, acrescido de ing e mais um complemento. O ing é o que dá a ideia de gerúndio no inglês, né? Lembrando que gerúndio é a terminação ando, endo ou indo dos nossos verbos em português. Muito bem. Passadas pelas formas afirmativa, negativa e interrogativa, nós vamos dar uma olhadinha num conteúdo bastante importante, que é o dos verbos que não são conjugados no gerúndio em inglês. Nem todos os verbos que nós conjugamos no gerúndio em português serão conjugados também no gerúndio em inglês. Ou seja, nem todos os verbos da língua inglesa vão receber as letras ing. E o primeiro deles que eu trouxe como exemplo é o verbo believe, que é o verbo acreditar. E o exemplo aqui é I believe you. Eu acredito em você. Ué, por que acreditar não recebe ing no inglês? Por que ele não vai para a conjugação do gerúndio? Eu não poderia dizer eu estou acreditando em você? Por que no inglês não dá? Este é um verbo que em inglês não recebe o ing porque entende-se na língua inglesa que ou eu acredito ou eu não acredito. Nós não temos essa ideia do acreditando em inglês e, portanto, eu não vou colocar o ing. Eu diria que isso reflete até uma ideia, um padrão cultural, de repente, assim, né? Me parece que os americanos, eles são muito sim, sim, não, não. Não tem um meio termo, como tem mais ou menos na cultura brasileira, desse entendendo, querendo, precisando. Na língua inglesa, há uma ideia mais exata das coisas na conjugação verbal. Eu acredito ou eu não acredito. Eu preciso ou eu não preciso. Eu quero ou eu não quero. Nós não temos querendo, precisando, acreditando em inglês. E por isso, o verbo acreditar, que é o verbo believe, não vai receber ing. Não vamos dizer I am believing, eu estou acreditando em você. Ou eu acredito ou eu não acredito. E o exemplo é I believe you, eu acredito em você. Tá bem? Para quem está entrando agora, nós estamos dando uma olhadinha nos verbos em inglês. Passamos pela conjugação do gerúndio, né? O uso de ing para formar o presente contínuo. Estamos dando uma olhadinha nos verbos que não entram nessa conjugação. Verbos como o verbo acreditar, que não ficam acreditando em inglês. Não é comum falar assim, porque eu acredito ou eu não acredito. Ok? Manu está dizendo aí eu. Eu acredito? O que é esse eu, Manu? Eu acredito em mim? I believe you? É isso? Explica aí pra mim, por favor. Ok? Segundo verbo que não recebe a formação do ing, né? Ele não vai para essa conjugação do gerúndio, é o verbo forget, que é o verbo esquecer. Eu que acabei de entrar. Seja bem-vinda, Manu. Welcome. O William tá aí também. Sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês, pessoal. Obrigado, viu? Hello, honey. Hello. Welcome.
Então, o verbo forget é um outro verbo que não terá uma conjugação para o gerúndio. Não tem, ou não é comum dizer em inglês, eu estou esquecendo. E sim, eu esqueço, ou eu não esqueço, eu esqueci, ou eu não esqueci. E o exemplo que eu trouxe aqui é I always forget it. Eu sempre esqueço isso, ou eu sempre esqueço disso. Não vai ser comum dizer esquecendo em inglês. Nós não vamos colocar ing no verbo forget. É ou eu esqueço, ou eu não esqueço, ou eu esqueci, ou eu não esqueci. Não tem essa conjugação para o verbo forget também. Então, para quem está chegando agora, nós estamos conjugando alguns verbos em inglês no gerúndio, né, com o uso de ing, mas agora partimos para aqueles que não são conjugados dessa forma comumente, né? A exemplo do verbo acreditar, que nós vimos agora há pouco, e agora o verbo forget, que é o verbo esquecer. Um outro verbo que também comumente não recebe ing é o verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. E o exemplo que eu trouxe aqui é I know it's true. Eu sei que isso é verdade. Não posso dizer knowing, não é comum dizer estou sabendo em inglês, porque isso entende que ou eu sei ou eu não sei. Então não vamos colocar ing nesse verbo aqui também, que é o verbo know. Ok? I know it's true. Eu sei que é verdade ou eu não sei que é verdade. Não tem sabendo em inglês. Próximo, o verbo precisar, que é o verbo need. Outro verbo que não é conjugado com gerúndio, né? Não recebe ing normalmente. E o exemplo aqui é I need to sleep. Eu preciso dormir. Não vai ser comum na língua inglesa dizer estou precisando dormir, né? Needing com ing, isso não soa natural. É eu preciso ou eu não preciso. I need to sleep or I don't need to sleep. Eu não vou colocar ing nesse verbo aqui também, ok? Mais um exemplo. Understand também não recebe gerúndio em inglês. Não vamos dizer eu estou entendendo ou eu não estou entendendo, e sim eu entendo ou eu não entendo. E aqui eu coloquei I don't understand, eu não entendo. Não tem entendendo no inglês. Ok? Então, mais um exemplo, né, de que ou eu entendo ou não entendo, entendi, não entendi. Não há essa ação contínua, né, como acontece no português quando a gente fala entendendo ou não entendendo. Mais um exemplo, o verbo want, que é o verbo querer. E eu coloquei aqui um exemplo real, por sinal. I want to travel, eu quero viajar. De novo, não vai ter ing. Não tem querendo em inglês, ou não tô querendo em inglês. Eu quero ou eu não quero. Nesse caso, eu quero viajar. I want to travel. Ok? Yes. Mais um verbo para a lista, remember. É o verbo lembrar. Ou eu lembro, ou eu não lembro. Não é comum dizer em inglês estou lembrando, não estou lembrando. É sim ou não. E eu coloquei um exemplo simples aqui. I don't remember. Eu não lembro. Não vamos dizer também, como falamos em português, né? Estou lembrando, não estou lembrando. E sim, lembro, não lembro. O inglês é mais exato nessa conjugação de alguns verbos. A exemplo desse aqui, né? Remember. Coloquei aqui esses três verbos relacionados a sentimentos ou a preferências ou gostos, né? Like, love and hate. O verbo gostar, o verbo amar e o verbo odiar. Like, love and hate. Normalmente esses verbos também não serão conjugados com ing. Dizer, por exemplo, gostando, amando ou odiando não é muito comum. Aqui até pode ser que aconteça, né? Ao contrário daqueles que nós vimos até agora. A exemplo do que acontece no slogan do McDonald's nos Estados Unidos, né? Aqui o slogan, se eu não me engano, é amo muito tudo isso. Nos Estados Unidos o slogan do McDonald's é loving it. Eles colocaram o ing no verbo love. De repente, por uma questão publicitária, de marketing, né? Para chamar atenção, para dizer que é um processo contínuo que está acontecendo, né? Nesse momento.
Não sei qual é a justificativa, mas o fato é que esses três verbos também normalmente não vão receber ing. Então, eu gosto ou eu não gosto, eu amo ou eu não amo, e eu odeio ou eu não odeio. Não tem gostando, amando, odiando, né? Normalmente, embora a gente possa até encontrar algumas exceções, a exemplo desse caso do McDonald's. Ok. Bem, a ideia dessa transmissão de hoje, né, é falar um pouquinho sobre o uso do ing para a conjugação de verbos, né, o gerúndio que nós aplicamos no português quando usamos a terminação ando, ou endo, ou indo, mas que ao contrário do português, alguns verbos em inglês não recebem essa conjugação. Então nós vamos dar uma olhadinha. O William está dizendo aqui, slogan do McDonald's. Loving it. Eles colocaram ing no loving, né? Colocaram a conjugação com ing, curiosamente, né? Não sei explicar exatamente por quê. O Vini colocou aí Teacher's Pet, PFF. Teacher's Pet, PFF. Can you explain that to me, Vini, please? Teacher's Pet, PFF. Alright. Dá uma explicadinha, não entendi o que você quis dizer, Vini, por favor. Então, para quem está chegando agora, a gente está vendo o uso do ing para o gerúndio, né, em inglês, e vimos alguns verbos cuja essa conjugação não se aplica. A gente só vai dar uma revisadinha neles antes de encerrar. Aqui, o primeiro verbo que nós vimos que não recebe gerúndio é o verbo acreditar, believe. Em inglês eu entendo que ou eu acredito ou eu não acredito. Não tem acreditando, né? O exemplo é I believe you, eu acredito em você. O segundo verbo, forget, que é o verbo esquecer. Ou eu esqueço, ou eu não esqueço, ou eu esqueci, ou eu não esqueci. Não é comum dizer esquecendo em inglês. E o exemplo que eu trouxe é I always forget it. Eu sempre esqueço isso. Mais um verbo que não vai para o gerúndio é o verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. I know it's true. Eu sei que isso é verdade. Não tem sabendo ou conhecendo em inglês. Isso não é comum. Então, nós não vamos colocar ing aqui. Mais um verbo que é o need, é o verbo precisar em inglês. Ou eu preciso ou eu não preciso. Não é comum dizer precisando. E o que eu coloquei aqui é I need to sleep. Eu preciso dormir. Mais um verbo understand, que é o verbo entender. De novo, não é comum dizer estou entendendo ou não estou entendendo em inglês. E sim, eu entendo ou eu não entendo. E no caso do exemplo, I don't understand, eu não entendo. Outro verbo que não se coloca ing normalmente. O verbo want, que é o verbo querer. Eu coloquei o exemplo I want to travel, eu quero viajar. Também não vamos dizer tô querendo, não tô querendo em inglês, e sim eu quero ou eu não quero. Essa é a conjugação do verbo want. O verbo remember, que é o verbo lembrar, como por exemplo I don't remember, eu não lembro. Outro verbo que é ou eu lembro ou eu não lembro, não é comum dizer tô lembrando, não tô lembrando. Essa conjugação em inglês não soa muito natural. E os verbos like, love or hate, gostar, amar ou odiar, comumente ou eu gosto ou não gosto, ou eu amo ou não amo, ou eu odeio ou não odeio, né? Esses três verbos normalmente não aparecem com ing. Eu falei do slogan do McDonald's, né, que nos Estados Unidos é loving it. No Brasil, amo muito tudo isso. Eles colocaram o ing no slogan, mas de acordo com as regras gramaticais, isso não é muito comum. Não é uma conjugação padrão para esses três verbos aqui. E é isso. Demos uma olhadinha, né, de como formar o gerúndio em inglês e vimos esses verbos que não recebem essa conjugação na língua inglesa. Pessoal, o canal está sempre aberto para sugestões, para dúvidas, para que vocês postem comentários e a gente possa transformar isso em pauta, tanto de postagem quanto de transmissão ao vivo, né? Nós vamos estar no ar sempre segundas-feiras às 9h47 e quintas-feiras também às 9h47, trazendo dicas
de vocabulário, gramática, expressões, gírias em inglês também, e vocês são todos sempre muito bem-vindos para nos acompanhar. O post de hoje, inclusive, né, a postagem que nós vamos fazer é sobre esse conteúdo aqui, o uso do ing, algumas regrinhas de como acrescentar essa terminação para os verbos, né? Quando ele perde a letra E, se perde a letra Y, não perde a letra Y, né? Quando dobra a letra, a última consoante e tal. Nós vamos dar uma olhadinha na postagem de logo mais. Alright? Alguma pergunta sobre a conjugação de ing? Podem ficar à vontade para fazê-lo enquanto eu bebo a minha aguinha. O pessoal está se manifestando aí. Marlon, Cláudia, Manu, obrigado, viu? William. Acho que o Vini saiu, ele tinha postado alguma coisa que eu não entendi. Pedi para ele repetir, mas acho que ele não está mais aí, não. Thanks, Mr. Andrade. Have a good night. Thank you, Ceruti. You too. I'll see you on Wednesday. Nos vemos na quarta. Tenho aula com o Leandro na quarta de manhã. E nós voltamos então na próxima quinta-feira, às 9h47 da noite, né, para mais uma transmissão chamada de 947, justamente em função do horário que ela começa. Pessoal, obrigado por terem participado hoje. A ideia é a gente fazer uma transmissão curtinha, né, de 20, 30 minutos por aí, para não ficar muito cansativo para vocês e trazer sempre algum conteúdo interessante e relevante em inglês. Ok? Nos vemos na quinta, então. I'll see you on Thursday. Thanks for coming. Obrigado por terem vindo. And good night. Boa noite, pessoal. Até mais.